Fala, builders! Beleza? No vídeo de hoje eu vou falar dos resultados do Building Public da Podify, meu micro-SaaS que eu tenho, o que deu certo, o que deu errado, e o que a gente pretende fazer para este mês agora de junho, beleza? Mas antes, como sempre, deixe seu like, se gostar do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo. Bom, vou falar aqui do Building Public da Podify, dos resultados de maio de 2025 aqui, o que aconteceu, o que rolou e o que a gente pretende fazer daqui para frente, tá? Bom, falando aqui de produto, que a gente. Primeiro, o que nós não fizemos, né? A gente tinha algumas coisas planejadas para o mês passado, mas infelizmente o planejamento não sai às vezes como a gente gostaria. Então, o que a gente tinha para fazer que nós não fizemos, do ponto de vista de produto, a questão de aplicar efeitos sonoros nos vídeos, que hoje eles não têm efeitos sonoros de movimentação, objeto, etc. E melhorar a consistência dos personagens, que hoje eles não mantêm uma consistência perfeita ali entre um frame e outro, né? Quando a gente está falando de muitos personagens ali inseridos numa história, por exemplo, né? Mas, em contrapartida, o que a gente fez, né? Então, aqui, por exemplo, a gente implementou, que não estava planejado, um módulo novo de música para vídeo. Então, o que quer dizer isso? O usuário hoje ele pode subir uma MP3 de uma música, com voz ali e tudo mais, cantada, né? E aí, a partir disso, a plataforma transforma sua música em um vídeo, né? Por que a gente decidiu priorizar isso? A gente começou a ver uma demanda ali de alguns usuários tentando subir uma música no módulo de áudio para vídeo, que é parecido, mas não é a mesma coisa. O áudio para vídeo hoje, como ele funciona? Você sobe um áudio, por exemplo, de uma pessoa falando, ou de um podcast, alguma coisa do gênero, né? Alguma pessoa narrando alguma coisa, e a partir daquilo a gente para a transcrição e transforma aquela transcrição num vídeo com uma voz sintética que o usuário escolheu ali previamente, né? Então estava ocorrendo de usuários tentando subir uma música MP3 nesse módulo, achando que isso ia virar um vídeo musical, né? E quando não acontecia, né? Então isso meio que deixava o usuário frustrado e tudo mais. Então a gente começou a perceber isso, a gente pediu alguns feedbacks, né, ali no nosso grupo que a gente tem no WhatsApp com alguns assinantes, né, early users ali, e a gente viu que realmente isso era uma pequena demanda ali, né? Então a gente decidiu priorizar isso, implementar e deixar de fazer algumas outras coisas que não estavam, que já estavam planejadas, na verdade, e a gente deixou de fazer para fazer isso aqui, tá? Outro ponto também que fez a gente tomar essa decisão foi hoje no console do Google, hoje que a gente tem lá do Search, de SEO, né? A gente tem uma busca por palavras áudio para vídeo e música para vídeo até relevante, né? Ali no nosso top 10, mais ou menos, de palavras-chave buscadas ali no nosso console do Google ali de buscas, né? Então, e também isso fez a gente decidir a ir por esse caminho também, tá? Outra coisa que a gente fez aqui, a gente também fez melhorias na renderização das vozes, né? Então a gente tinha algumas vozes ou alguns vídeos que saíam com a voz um pouco distorcida em alguns momentos, ainda mais quando eram vídeos muito longos, né? Vídeos acima de 5, 6 minutos. Em alguns momentos a gente via, em alguns vídeos, não todos, mas percebíamos uma certa, como posso falar, uma distorçãozinha na voz, ou não saía da maneira como deveria ali, baseado no script ali, tá? Que o usuário colocou, no caso, né? Então a gente fez essas pequenas melhorias que melhorou bastante nas vozes common, que a gente tem nas vozes comuns, né? A gente também tem uma camada de vozes premium, né? Que é um pouco mais cara do ponto de vista de consumo de créditos, porém ela dá menos falhas, né? Ela é um pouco mais profissional. As vozes common, né, comuns aqui que a gente chama, ainda acontecia esse tipo de probleminha, tá? Então a gente fez essa melhorias na renderização das vozes que melhorou bastante, tá? Outra coisa também que a gente fez aqui, a gente fez uma melhoria no acabamento do vídeo. Então, hoje o vídeo, antigamente ele, por exemplo, terminava com um corte abrupto, por exemplo, ali no final do vídeo, a depender ali de como estava o roteiro, né, a narração ou a música de fundo, etc. Então a gente melhorou esse corte abrupto que não existe mais, a gente termina ele de maneira mais suave, né, sem aquele corte abrupto, ela finaliza ali meio com fade out, acompanhando ali o áudio e a música de fundo se houver, né, tanto para música para vídeo, quanto para áudio para vídeo, quanto para texto para vídeo. Nos 3 módulos ali, o acabamento é o mesmo. A gente também melhorou um pouquinho a questão da sincronia das imagens que estão sendo geradas baseado no script ali, né, para tentar encaixar no momento de entrada ou saída mais perfeito possível, né, baseado ali no roteiro, no script, no texto do usuário. Então a gente fez essas melhorias aqui também no acabamento, tá bom? Bugs também, a gente resolveu bastante bugs esse mês, como a gente resolveu fazer esse módulo novo, acabou introduzindo alguns bugs, e alguns bugs também provenientes da migração que a gente fez mês passado
da OpenAI para o GPT 4.1, a gente começou a pegar alguns bugzinhos ali, a OpenAI ficou com algumas instabilidades, mudou algumas coisinhas ali internamente que a gente não tem muita visibilidade, a gente acabou pegando alguns bugzinhos ali, a gente acabou melhorando ali os prompts também para evitar esses bugs. E a gente também fez bastante discovery com o nosso grupo fechado, vou falar mais para frente, mais no final do vídeo, as coisas que a gente vai mudar agora. Mas fez bastante discovery para entender de fato qual que é a dor ali, se a gente está resolvendo de fato uma dor, ou é só um nice to have ali que a gente está tentando, achando que é um problema, mas não é, né? Então a gente fez bastante discovery que eu vou falar mais para frente, tá bom? Descendo aqui para a parte de negócio e de ops, o que a gente atuou aqui, né? A gente tinha bastante coisa planejada, o que a gente começa aqui pelo que a gente não fez, né? Então a gente tinha a questão das playlists de how-to, né? Que a gente reativou o canal no YouTube da Podify e a gente tinha um planejamento de subir alguns vídeos de how-tos ali no canal para que os usuários que estivessem entrando e tivessem um onboard sem atrito ali, né? Usando esses vídeos do YouTube, tá? A gente fez parcialmente, a gente subiu um vídeo, já tinha um vídeo lá de demonstração da plataforma, mas que a gente usa ali na nossa landing page de vendas, mas a gente subiu mais um vídeo mostrando como criar um roteiro inteligente a partir dele, gerar um vídeo, né? Só que a gente gostaria de ter feito mais, né? Mais com foco também em alguns formatos diferentes de vídeo, áudio, etc. E não foi possível devido às demandas de tempo aqui, tá? O funil, o webinário aqui, barra Tripwire, a gente também fez parcialmente. Pensamos numa estrutura ali que pode ser viável, que também foi um pouco baseada no Discovery que a gente fez. Então, esse Discovery ajudou bastante a gente clarear algumas coisas para entender o que de fato vai gerar mais valor nesse webinário ou nesse infoproduto ali de ticket mais baixo, topo de funil e tal. Vou falar também um pouco mais para frente nas próximas coisas que a gente quer planejar para esse mês de junho. Criativos no formato de vídeos a gente não conseguiu fazer, isso aqui realmente ficou de lado. E a validação do novo produto que a gente tinha como demanda ali do próprio Discovery que a gente fez também, a gente não conseguiu validar, mas eu também vou trazer mais novidades no próximo bloco aqui, tá? O que a gente chegou a fazer de fato, né? Então a gente, apesar de não ter feito criativos em vídeo, a gente fez novos criativos com foco em vídeos curtos, só que em imagem, né? Então a gente criou novas campanhas ali, tanto com nichos diferentes, né? Em termos de ICP, que a gente estava querendo testar também ali, e também como criativos mesmo, né? A gente mudou alguns criativos ali, criamos alguns criativos novos, otimizamos aqui alguns criativos que já existiam, a gente trocou alguns que não estavam performando bem, pausou, criou outros, ou deixou só os que estavam, de fato, performando legal ali dentro daquela campanha, tá? Tanto de topo de funil, quanto de fim de funil, tá? A gente tava com umas parcerias que a gente tava falando, né? No último vídeo eu falei que umas parcerias que a gente estava entrando em contato de alguns canais de nicho. Tava com 2 canais conversando, um deles já era um parceiro nosso, e o outro a gente estava conversando para tentar fechar um vídeo. A gente conseguiu fechar um vídeo com ele, o vídeo saiu no final do mês passado ali, deu um resultado ok, não foi nada excepcional, mas teve um tráfego legal ali, trouxe alguns assinantes ali a mais tal, mas a gente esperava um pouquinho mais, tá? Para falar a verdade. Então a gente vai repensar essa estratégia aqui realmente de parcerias com canais que realmente façam sentido, né? Que mais aqui? Novas faixas de preço. Isso aqui é importante. Eu tinha falado no último vídeo que a gente ia testar algumas faixas de preços novas para os planos avulso, né? Para os planos mensais a gente já tinha refeito elas, né? Para ter 3 planos ali mensais, né? Baseado em tier, né? E para os planos avulsos a gente estava fazendo um shift, né? A gente começou com 4 planos avulsos, né? Começava em R$ 25 e a gente escalonando de 10 em 10 ali, né? Então a gente chegou agora num patamar que está o plano avulso menor, né? Que é o de 60 minutos de vídeo ali, ou 1 hora, né? De créditos. Tá no valor de R$ 45 e ele vai escalonando até R$ 75 ali, né? Antes dos planos de fato mensais de assinatura mesmo, né? Esses planos são planos de compra de crédito avulso ali. Então, começa com 45, aí vem para 55, 65 e termina em 75. Então, a gente chegou nessas faixas aqui, a gente já está vendo que tá no limite de faixa para esse CP atual, olhando para mais B2C mesmo, tá? Mas a gente meio que vai estabilizar por enquanto nessas faixas de preço aqui, o que nos ajudou no nosso MRR desse mês, tá? Vou mostrar agora mais para baixo aqui, mas essa elevação de preços a gente conseguiu subir o MRR muito por conta dessa subida de preço que a gente fez nas faixas avulsas, tá bom? Beleza. Agora falando aqui de MRR mesmo, MRR, então a gente aqui, como falei para vocês, a gente estava no mês passado numa patamar de 2,5 aqui, a gente fechou o mês de maio em 3
5K mais ou menos arredondando, tá? Então eu tive aqui um acréscimo de 20%, né? Uma melhoria aqui de 20%. Porém, essa aqui é a boa notícia, né? A gente conseguiu subir o faturamento de um mês para o outro, mas a má notícia é que a gente teve, no mês passado que a gente fez 2.500, a gente teve 41 vendas. Nesse mês que a gente fez 3, a gente teve 45 vendas. Então veja que as vendas meio que andaram de lado, né? A gente não aumentou o número de vendas, porém a gente conseguiu subir o ticket médio, né? Subindo o ticket médio, a gente conseguiu subir também o faturamento. Então, o fator de a gente ter mudado essa faixa de preço, ele ajudou mais na questão de aumento de faturamento do que, de fato, a gente teve aumento nas vendas em si, né? O que pra gente começa a dar sinais que esse valor do avulso, ele está começando a chegar nesse limite. Então, quando a gente tinha um valor mínimo de 25, a gente estava subindo as vendas todos os meses. Quando a gente começou a subir agora, o valor mínimo de 25, agora que está em 45, as vendas meio que elas continuam, mas ela meio que estabilizou na camada mais baixa ali, do ponto de vista de número de vendas absolutas, né? Isso ajudou a subir o ticket médio, mas a gente viu que deu uma estabilizada aqui na conversão. Então a gente está convertendo menos, porém vendendo mais no valor absoluto. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, assim, a gente pretende, pelo menos na questão do avulso, do jeito que está hoje, né? A gente estabilizar nesses limites aqui, para ver como é que se comporta daqui para os próximos meses aí, e conforme for, a gente ajustar ali, baseado na demanda ali no nosso ICP, tá? Mas os aprendizados que a gente tem com isso aqui, que em termos de discovery de produto, né? Vou mostrar mais daqui a pouco o que a gente vai fazer aqui nesse mês. Mas aqui na questão de discovery, que eu falei para vocês, a gente tem alguns pontos aqui que a gente analisou e os dados aqui a gente viu. Hoje a gente tem muitos usuários aqui que estão comprando avulso e usando pouco, né? Então, assim, se o cara compra avulso e usa pouco, eu não tenho uma recorrência, né? Se o cara não usa todos os créditos dentro daquele mês e não volta a comprar, a gente não consegue manter aquele cara muito tempo ativo na plataforma, né? Então, se ele parar de usar ali por 2, 3 semanas, esse cara, a gente já percebeu que dificilmente ele vai voltar a comprar algum crédito, pelo menos no curto prazo. A gente já viu que alguns usuários deixaram de comprar, aí depois passou 1 mês, 2 meses, eles voltou a comprar de novo. Então, assim, isso aqui mostra que... E aí, obviamente, isso aqui tá atrelado diretamente ao churn aqui, né? Então, assim, isso aqui mostra... primeiro, que a gente está com poucas assinaturas mensais, né? Então, estão bem baixas, assim, comparado com a venda avulsa. A venda avulsa, ela foi boa para alavancar ali a plataforma do ponto de vista de faturamento, né? E até de awareness, conhecimento da plataforma ali. Porém, tá vindo muito usuário com isso errado, né? Então, o que é isso errado pra gente aqui? O cara, ou ele é curioso, ele tá assinando porque ele tem curiosidade ali para entender, ou ele assinou, mas depois achou que o preço estava muito caro para assinar uma mensalidade, ou realmente não está vendo valor suficiente para pagar aquele valor do mensal, né? A gente também tem muitas pessoas ali que a gente percebeu que estão tentando monetizar canais que eles têm, seja de shorts ou de vídeo longo, só que a pessoa não vive disso, né? Então ela tende a gastar menos, né? O investimento inicial, ela gostaria de pagar menos para usar a plataforma, né? Ou ela não tem a intenção de ter esse gasto no upfront, né? No começo ali, né? Então, pessoas que não ganham nada, nenhum dinheiro com isso ainda, a gente viu uma certa resistência ali para virar assinante de fato. Elas acabam indo ali, ficando um pouquinho ali no avulso, mas, óbvio, né, isso depende do resultado dela ali, como é que tá, o nicho que ela tá, a gente não tem controle disso, mas se ela não vê muito resultado direto para ela ali, ela acaba não dando continuidade ali nos próximos meses, né? Então a gente tá com esse problema aqui de churn, muito por causa do ICP errado também, tá? E a gente tem a gente também, cara, a ferramenta já está bem genérica, isso é bom por um lado e ruim por outro, né? Porque a gente tem vários cases que ela não atende muito bem. Então aqui, eu coloquei até uns exemplos aqui, hoje, as pessoas que continuam na plataforma, a gente tem pessoas que estão há mais de 3, 4 meses na plataforma, né? Seja no avulso ou seja no mensal. Elas fazem muito vídeo de história, então para vídeo de história, histórias gerais, tá? Desde histórias religiosas até de histórias antigas, enfim, infantis, etc. Para a questão de histórias, a ferramenta está bem boa, bem ok assim, tá? Porém, a gente viu que tinha pessoas que estão tentando usar o produto atual para gerar vídeos para divulgação de produtos, né? Seja para vender produto físico ou tipo dropshipping, TikTok Shop, esse tipo de coisa, ou serviços próprios, como uma consultoria, a gente já viu até a gente, como que chama? Corretor de imóveis, tentando fazer um vídeo de propaganda de um imóvel na Faria Lima, na Vila Olímpia. Então,
para esse tipo de vídeo, a plataforma não é tão boa assim. Ela acaba fazendo um vídeo, mas não chega a ser tão fiel, porque primeiro que não tem as imagens do produto da pessoa, hoje a plataforma não permite que suba isso, e então acaba criando imagens genéricas, e segundo que às vezes até o tipo de narração que a gente tem aqui, ali hoje não seja adequada para esse tipo de vídeo, né? Então hoje eu diria que está mais ou menos aqui, não está nem tão ruim e nem tão bom, porque tem pessoas usando isso para isso, né? Só que isso também pode levar a um churn maior, né? A pessoa começa a usar ali no primeiro mês, no máximo no segundo, e depois vê que não atende muito bem, e aí acaba dando churn, né? Ou parando de usar. A gente também não é muito bom para gerar artigos, né? Então isso aqui a gente hoje não faz, né? Isso aqui é pegar um artigo ou uma aula para gerar ali um vídeo baseado naquilo. A gente pegou alguns casos de advogados tentando usar para fazer artigos, né? Um vídeo aulas ali explicando um conceito jurídico XPTO. Então, mas óbvio que a ferramenta não está hoje, do jeito que ela está hoje, não está muito planejada para isso, né? Então isso é um problema também, tá? E a própria personalização de imagens também que a gente não faz hoje, que seria bom tanto para questão de produtos e serviços, quanto para a questão de o cara ter um vídeo e as imagens, ele quer umas imagens que ele já tem num acervo de imagem dele, isso que ele gostaria que subisse na plataforma para que a plataforma usasse aquelas imagens como base para gerar o vídeo. Não tem isso hoje, tá? Então isso também seria um pain point aí que a gente entende que possa estar também ajudando para um LTV menor ali dos usuários. Né? Então a gente tem uma série de problemas aqui, né, como vocês podem ver, aqui hoje, do ponto de vista de proposta de valor mesmo, né? Então a gente entendia que era uma, mas a gente começou com essa premissa, né, de canais darks, vídeos sem aparecer, mas a gente tá vendo que tem várias outras premissas aqui que a gente pode atender de uma maneira até melhor e possivelmente até numa camada mais B2B, menos B2C, onde a gente tem uma previsibilidade maior ali de assinatura mesmo, né? E aí, dito isso, o que a gente está planejando aqui para esse mês aqui de junho, né? Então, olhando aqui para a operação, a gente quer fazer o quê? Primeiro, agora que a gente tem uma clareza um pouco melhor da questão das dificuldades da galera em termos de entendimento ali, como usar o produto, a gente quer estruturar um webinário / infoproduto mesmo, para ensinar, primeiro, tem muita gente ali que quer começar, pegando a galera que quer simplesmente monetizar com algum, sei lá, um perfil no TikTok, por exemplo. Agora com o TikTok Shop, agora aqui no Brasil, isso tende a aumentar essa demanda por plataformas que ajudam os criadores a monetizarem mais rápido ou ajudarem eles a fazerem criativos que eles vão monetizar aquilo ou vender aquilo no shop deles, né? Então, só que a gente viu também que tem muitas pessoas que não sabem nada, não sabem nem o básico de como funciona a plataforma do ponto de vista da plataforma social, né? Como é que com quantos views eu consigo monetizar, eu tenho que ter quantos subscribers ali no meu perfil, como é que eu consigo criar dentro da Podfire, por exemplo, um vídeo que seja mais atrativo, etc. Então, a gente está pensando em estruturar primeiro um webinário ou um infoproduto de ticket menor, de topo de funil, para a gente conseguir, primeiro, para quem já é assinante, a gente educar essa pessoa para que ela use a ferramenta da melhor maneira possível e a partir daí a gente consiga aumentar o LTV, né, obviamente. Né, quanto mais ela usa e dá resultado para ela, ou mais ela entende como a ferramenta pode dar da melhor maneira possível, a tendência que ela fique na plataforma é maior, né? E outra, a gente quer usar esse mesmo infoproduto / webinário aqui para atrair gente de topo de funil, ou seja, a pessoa que não é assinante, mas a gente consegue rodar alguns ads ali com um ticket menor, né, um ticket bem baixo para ter um comprometimento e aí a gente fazer um upsell para a plataforma principal, que seria a Podfire nesse caso, né? Porém, para quem já for assinante, esse infoproduto sairia a custo zero, porque o cara já está dentro da plataforma pagando para usar, né? E obviamente quem vier desse produto novo, desse produto ali, a gente daria um desconto também para assinar a plataforma, tá? Então meio que seria uma coisa mais educativa, porém que teria também a gente conseguiria abrir uma nova fonte de receita ali para o portfólio de produtos. A ideia também aqui é focar em fazer criativos em vídeo, né, como eu te falei, para poder otimizar isso aqui também nos perfis, tanto no Instagram quanto no TikTok, não só no sistema da Meta, né, de ads da Meta, mas também a gente deve começar a rodar isso em TikTok também. E falando daquela questão lá que eu falei de produtos e serviços aqui em cima, essa questão aqui, né, a gente viu essa demanda e aí a gente decidiu, vamos pelo menos validar, pretende fazer uma fake door, uma LP fake door, para validar esse produto com foco bastante em criar criativos para produtos físicos, seja para um e-commerce, ou para um TikTok Shop, ou a pessoa quer fazer
simplesmente um ads ali do produto dela, só que animado com, sei lá, com uma pessoa ali, como se fosse um GC mesmo, né? Só que gerado por IA, com um custo menor, né? Do que ela estivesse tendo que contratar alguém para fazer aquilo, ou contratar um perfil que vai fazer a propaganda para ela daquele produto. Então, a gente quer validar isso aqui com o Fake Door primeiro, esse mês, para ver se realmente tem demanda para isso. Tendo demanda para isso, a gente pretende focar em desenvolver esse produto e desacoplar mesmo, talvez, da plataforma para virar um produto um pouco mais focado, mais talvez em pessoas que já vivem disso, que tem um e-commerce ou que tem um TikTok Shop e tem esse budget, né, para poder investir nesse tipo de ferramenta para agilizar o processo criativo deles, tá? E aqui falando de produto, a gente também levantou aqui no nosso Discover algumas demandas, né? Por exemplo, hoje a gente tem para ajudar de fato ali o criador, ainda mais a galera que é mais, vou falar amador entre aspas, né, mas está começando e não tem nada ainda, elas costumam fazer muito vídeos curtos com vídeos trends, né? Então hoje tem vídeos trends que são de POV, né, ou de um vídeo aí em primeira pessoa, num cenário específico, sei lá, contando um dado histórico, ou sei lá, qualquer coisa do gênero. A gente tem vídeos viralizando com aqueles baby talk agora, aqueles bebês falando em podcast ou animais, etc. Aqueles vídeos miniaturas, né? Aqueles mini workers, né? Mini trabalhadores, não sei o que e tudo mais. Então a gente viu que dentro da nossa base de early adopters, a gente rodou uma pesquisa, isso aqui é uma demanda que eles gostariam de ter. Por quê? Porque é um negócio que realmente viraliza, né? A gente ajuda o cara a viralizar mais rápido e se ele consegue crescer mais rápido, ele consegue ver o resultado mais rápido. Então a tendência é que ele fique mais dentro da plataforma usando a gente, porque a gente vai dar uma facilidade. Hoje, para uma pessoa que dá para criar isso aqui sem pagar nenhuma ferramenta, dá. Mas o trabalho que ela vai ter que fazer isso seria muito maior que se eu desse para ela um módulo dentro do Podify que ela pode, com poucos cliques, gerar isso aqui para vários temas, ou fotos, ou imagens diferentes. Então, isso aqui vai ser nosso foco principal em termos de produto. E aí, de tabela, a gente deve puxar, como isso aqui vai demandar algumas coisas que não tem hoje, como, por exemplo, efeitos sonoros. Então, o que a gente deveria ter feito no mês passado, a gente não fez, a gente deve embutir aqui dentro, né? E esse mesmo motor aqui, essa mesma engine aqui, para animar e fazer esses vídeos aqui, a gente deve reaproveitar para cá, para usar no nosso produto ali que vai gerar os GCs da vida baseado em alguma foto de produto, ou uma foto de um produto, uma pessoa, etc. ali. Então a gente quer fazer uma sinergia aqui, aproveitar e ajudar essas duas pontas aqui, tá? A gente também está vendo uma maneira de otimizar os custos de geração do vídeo, porque se a gente consegue otimizar o custo de geração do vídeo, principalmente vídeos que tem animação, a gente consegue abaixar o custo para a geração do vídeo para o usuário, né? Então ele consome menos créditos. Consumir menos créditos, ele tende a querer assinar, a tendência dele é maior de querer assinar, né, a plataforma, né? Então isso aí, a gente está vendo uma maneira aqui de diminuir esse custo, porque as ferramentas hoje que são gringas, né, elas são extremamente caras, né? Você pega uma Runway da vida, uma Luma Labs da vida, você vai ver que elas são caras para gerar vídeos de poucos segundos. Aqui eu tô falando de um vídeo completo de ponta a ponta. Então, a gente está vendo algumas alternativas open source ali para a gente conseguir rodar dentro de casa, para que a gente consiga otimizar esse custo. E como nice to have aqui, a gente tem a questão lá dos artigos e aulas que eu falei, a gente está olhando para pegar artigos e transformar eles em vídeos curtos, né, adaptados. Óbvio, tem um artigo lá gigante, vou adaptar esse artigo e transformar num vídeo que faz sentido, uma síntese daquele conteúdo. Ou pegar aquilo e transformar num podcast que o cara possa reutilizar aquilo numa outra plataforma, como o Spotify, por exemplo, ou jogar no próprio YouTube, né? Então isso aqui é uma coisa que a gente também está vendo, tá? Então isso aqui é o que a gente está planejando fazer agora. Obviamente que para esse mês de junho aqui, obviamente que as coisas podem mudar, mas o nosso foco é esse. A gente identificou bastante problemas e dores endereçáveis ali na questão de business que a gente deve mudar, e vamos ver quais serão os resultados disso nos próximos meses aí, tá? Beleza, gente? É isso. Se você gostou, deixe seu comentário. Se tem alguma dúvida também sobre negócio, produto, pode deixar aqui embaixo que a gente responde. Até a próxima. Obrigado, valeu, tchau.